Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 da Jornada do Orientador Profissional e de Carreira. Eu sou a Rita Nani, sou psicóloga, sou docente e sou especialista em processos de escolha, de transição e de construção de carreira há 18 anos. E nesse tempo, eu acabei vendo um padrão que se repete. As pessoas mais comprometidas, elas não travam por falta de talento. Elas travam quando elas tentam conduzir sem um caminho. E quando encontram esse caminho, a segurança aparece e a sessão muda de nível. E antes de começar, deixa eu te dar uma orientação essencial. Se você ainda não assistiu a aula 1, pausa agora e volta lá, porque não é protocolo, é fundamento. A aula 1 te deu o cenário que sustenta todo o resto. Por que que a OPC emergiu como uma das maiores oportunidades da atualidade? Por que que tantas pessoas estão perdidas? Por que que quase ninguém está preparado para conduzir com profundidade? Tem aquele olhar que eu vou te mostrar hoje, até faz sentido, mas não aprofunda, não encaixa, não vira a chave. Agora sim, vamos junto. Eu quero começar te mostrando algo que apareceu de forma muito forte nas respostas que vocês me enviaram e também nas mensagens que chegaram ali no meu direct. Eu li tudo com muita calma e o padrão foi tão claro que parecia que vocês estavam descrevendo a mesma cena. Vontade enorme de atuar, de ajudar, de conduzir com profundidade e medo de não ter estrutura. Porque se você não tiver estrutura, a intenção vira pura insegurança. E olha o que mais aparece: insegurança, medo de parecer amador, receio de não saber por onde começar, dificuldade de transformar a teoria em prática, medo de travar durante uma sessão, sensação de estagnação, de cansaço, de falta de direção. E um desejo profundo de propósito, autonomia e de liberdade. Um desejo de ter uma vida com direção. Isso não é coincidência, gente. Isso aqui é o retrato exato do mercado hoje. Hoje a gente vive um momento em que nunca houve tanta gente perdida e, ao mesmo tempo, também nunca houve tão pouca gente preparada para conduzir alguém com estrutura. E é exatamente aqui que a oportunidade começa a se amplificar, a ficar ainda maior. Porque quando existe muita demanda e pouquíssima oferta preparada, quem chega com método e clareza ocupa um espaço que está vazio. E numa área onde a maioria improvisa, quem tem estrutura naturalmente vira referência. E quando eu li as respostas e as mensagens que chegaram no direct, uma coisa ficou ainda mais evidente. Não é só conteúdo que as pessoas estão buscando, é segurança. Segurança para conduzir sem travar, segurança para não parecer que é amador, segurança para saber o que fazer na prática, segurança para entender o próximo passo, segurança para transformar a sensibilidade em atuação profissional, segurança para construir autonomia e liberdade real na rotina. E deixa eu te dizer uma coisa importante sobre isso. Se enquanto eu falava essas frases, você sentiu como se estivesse ouvindo sua própria realidade, é porque você está exatamente no lugar certo. Isso não é coincidência. Isso é o sinal de que a aula de hoje vai tocar exatamente os pontos que te travam. Não com técnica, mas com clareza. Existe uma verdade, gente, que ninguém fala, mas que faz toda a diferença. A maioria das pessoas não trava por falta de capacidade. Trava porque tenta começar sem estrutura, sem lógica, sem método, sem processo, sem direção. E quando falta estrutura, sobra o quê? Insegurança. O improviso, ele pode até funcionar uma vez ou outra, mas não sustenta ninguém a longo prazo, gente. Por isso, a aula de hoje não é para te dar mais teoria, é para te dar direção. Direção sobre três pontos principais. Por que que essa demanda é constante e só tende a crescer? Por que que existe tão pouca oferta qualificada? E onde que está a brecha que quase ninguém vê? E o que que realmente sustenta uma atuação segura, sem depender de dom, sem improviso, sem a sensação de que eu estou perdido? Clareza, gente, abre caminho. Caminho constrói segurança. E segurança é o que inicia de verdade a sua atuação como orientador ou orientadora profissional. Então, rapidinho, vamos alinhar o terreno aqui. Na aula 1,
Você viu o cenário real e entendeu que a insegurança que muita gente sente não nasce da incapacidade, nasce da falta de estrutura. Hoje eu não vou repetir aquele conteúdo. Hoje eu vou ampliar a oportunidade de te mostrar o que sustenta de fato uma atuação segura. Na aula 1, nós construímos três bases importantes. Primeira base: existe uma oportunidade real e urgente na OPC. Nunca houve tanta gente perdida, nunca houve tanta gente indecisa, ansiosa, confusa e nunca houve tão pouca gente preparada para conduzir um processo estruturado. Essa combinação de muita demanda, mas pouca oferta, cria uma oportunidade forte e muito rara. Segunda base: você viu por que tanta gente trava? E os motivos que apareceram com mais frequência no que vocês me enviaram, tanto nas respostas aqui quanto nos directs, foram os mesmos da aula 1. Insegurança, medo de parecer amador, receio de não saber por onde começar, medo de sustentar uma sessão, dificuldade de transformar a teoria em prática. E isso mostrou algo muito importante. As pessoas não travam por incapacidade, elas travam por falta de estrutura. Terceira base: segurança não vem de dom, segurança é construída. Ela nasce de método, nasce de quando a gente tem clareza de processo, de direção e tem a prática guiada. É isso que tira qualquer pessoa do improviso. Com essa base firme, agora sim a gente pode expandir essa oportunidade. Porque hoje você vai enxergar três pontos que mudam o jogo. Por que a demanda não é momentânea? Na verdade, ela é crescente. Por que existe uma brecha enorme sem ocupação? E o que sustenta de verdade uma atuação segura e profissional? Se a aula 1 te mostrou o terreno, a aula 2 vai te mostrar o tamanho deste terreno e onde você pode pisar com segurança. Agora sim, vamos entrar na parte central da aula. Existe um erro silencioso que faz muita gente subestimar essa área. A maioria enxerga a OPC como pequena demais. Muita gente acredita que a OPC é um atendimento pontual, é algo complementar, é um nicho restrito, um serviço para quem está começando a vida. Mas quando você enxerga o cenário real e junto que vocês me trouxeram nas respostas, né, no direct, e o que eu vejo na prática, tudo muda. A OPC não é mais uma área, a OPC é uma resposta necessária para um problema social crescente. As pessoas perderam a capacidade de decidir. Nunca houve tanta gente perdida, estagnada, ansiosa, com medo de errar, sem clareza, repensando o caminho, buscando sentido, travada na prática. E eu li isso exatamente assim, várias vezes nesses dias. O que você sente hoje é o que o mercado inteiro sente. É por isso que a oportunidade é tão grande. Se você está aqui, se identificou com isso, você está dentro dessa demanda. A OPC, ela não responde apenas perguntas, ela devolve clareza. E clareza, gente, virou um bem muito escasso e muito valioso. E deixa eu te mostrar como é que isso aparece em 5 perfis diferentes, para você enxergar o tamanho real dessa área. Primeiro, adolescente. Não é só qual curso que eu faço. É identidade, é medo de decepcionar, é pressão familiar, é comparação constante. E esse público pede uma condução responsável e com estrutura, e não uma opinião solta. Segundo, o universitário. Eu escolhi e agora eu não sei o que fazer com essa escolha. Dúvida, insegurança, medo de ter errado ou de não saber transformar o curso em caminho profissional. E não é só sobre trocar de curso. É sobre quem está perto de se formar e não sabe ainda como se posicionar no mercado, não sabe em qual área vai investir, em que tipo de pós faz sentido, ou sequer sabe por onde começar. Aqui a OPC ajuda a construir direção, ajuda a construir estratégia, identidade profissional antes da entrada definitiva ali no mercado. Terceiro, adulto em transição. Eu não aguento mais, mas não sei para onde ir. Exaustão, risco financeiro, boletos, medo de mudar. Quarto, profissional que deu certo. Eu tenho resultado, mas eu perdi o sentido.
que vem com isso? Vazio, desalinhamento, crise silenciosa e, na maioria das vezes, vergonha de admitir. Quinto, o aposentado ou pré-aposentado, ou seja, aquele que está prestes a se aposentar, né? Eu trabalhei a vida inteira e agora eu não sei mais quem eu sou. Eu quero continuar ativo, mas eu não sei como. Eu tenho tempo, mas eu perdi a direção. É um público completamente desassistido, gente. E a OPC oferece exatamente o que eles mais precisam: clareza, sentido, direção para um novo ciclo. Percebe agora? Muda o rosto, mas a dor é exatamente a mesma. Eu preciso decidir, mas eu não consigo enxergar. E onde existe essa dor, existe demanda. E onde existe demanda, existe o quê? Oportunidade. E aqui começa o primeiro ponto estratégico dessa aula. A demanda por orientação, ela não é momentânea, ela é estrutural. Ela cresceu ao longo dos anos e ela não vai diminuir. Então, existem aqui 5 movimentos sociais que eu quero mostrar para vocês e que explicam isso. Primeiro, a carreira virou ciclo e ciclos geram decisões. Antes, a vida profissional era mais linear. Hoje é escolher, repensar, transicionar, reposicionar, mudar, reinventar, buscar sentido. Cada ciclo exige clareza e ninguém sustenta clareza sozinho. Segundo, o mundo ficou mais complexo e isso aumenta muito a confusão. E aqui existe uma quebra de crença muito importante. Confusão não é falta de inteligência. Confusão é excesso de possibilidades, só que sem critério. Se eu te perguntasse agora, por exemplo, qual que é a melhor decisão profissional para você hoje? Você conseguiria me responder em 10 segundos? Se a resposta for não, isso não é fraqueza. Isso revela a necessidade de condução. Eu li isso muitas vezes nesses últimos dias. Estou perdida, eu tenho medo de errar, eu me comparo demais. E isso faz total sentido, porque hoje existe excesso de informação, instabilidade, pressão por resultados rápidos, medo de julgamento e uma ansiedade que é muito crescente. Terceiro, as pessoas estão exaustas. E exaustão faz o que com a gente? Trava. Eu ajudo todo mundo, menos a mim. Eu vivo apagando incêndio. Eu não consigo organizar meus pensamentos. Quando a pessoa está cansada, ela não pensa melhor, ela pensa pior e busca alguém ali que muitas vezes organiza o que ela não consegue organizar sozinha. Quarto, a dor não muda, só muda o rosto. Adolescente, universitário, adulto em transição, profissional que deu certo, aposentado, perfis muito diferentes, só que com a mesma dor. Eu preciso decidir, mas eu não consigo enxergar. Quinto, conselho não resolve mais. Opiniões, frases prontas, testes soltos aliviam ali por 5 minutos no máximo. Depois, o que acontece? Volta a confusão. Porque clareza não vem de opinião, clareza vem de condução. Agora a gente chega no ponto mais estratégico da aula. Existe muita demanda e pouquíssima oferta qualificada. Hoje, o que existe em grande quantidade é conversa solta, é conselho superficial, é motivação sem profundidade, são testes descontextualizados, atendimentos improvisados, devolutivas muito fracas. E isso, gente, definitivamente não é condução. Existe um critério simples para identificar isso. Quando a pessoa não tem método, ela vira uma dessas duas coisas aqui, ó. A conselheira falando de coisas do tipo: se eu fosse você, eu faria, que na verdade nada mais é do que uma opinião sem critério. Ou ela vira aplicadora de ferramentas. Ela aplica teste, ela faz pergunta, ela roda técnica, mas não costura nada, não cria direção, não sustenta devolutivo. E aqui está o ponto. Condição de verdade tem ordem. Quando existe ordem, tudo muda. Ordem tira o peso das suas costas. Ordem elimina a insegurança. Ordem te protege de parecer amador, de parecer amadora.
Ordem te permite conduzir com segurança, mesmo se você estiver começando do zero. Você não precisa ser um gênio, você precisa de um caminho, porque aí sim você conduz com segurança. E quando eu juntei as respostas com o que chegou no direct, o padrão ficou muito claro. Existe demanda, o que falta é a condução qualificada. O que eu li foram frases assim, ó: tenho medo de travar, não sei o que vem depois, tenho medo de parecer amador, de parecer amadora. E isso revela algo muito essencial para mim. O problema não está na demanda, o problema está na oferta. A demanda, ela é enorme. A oferta, ela é despreparada. E quando existe esse vazio, quem chega com o método vira referência e muito rápido. Referência, gente, não é quem sabe mais. Referência é quem conduz melhor. Pensa nisso, gente. O mercado não está cheio. O mercado está vazio de quem sabe conduzir. Agora vamos entrar na parte mais emocional da aula, que apareceu com força no que vocês me enviaram, né, nas respostas, no direct. Não foi apenas dúvida, foram desejos profundos. O primeiro desejo, segurança, segurança real, segurança para saber o que fazer, qual que é o próximo passo, como não parecer amador, como não parecer amadora, como sustentar uma sessão do início ao fim. E a segurança não vem de dom, a segurança vem de uma estrutura. Segundo desejo, propósito. Você quer fazer diferença na vida das pessoas, você quer fazer diferença no mundo, quer ajudar de verdade, ter transformação real. E na OPC, isso aparece diante dos seus olhos. Terceiro desejo, liberdade. Você busca autonomia, leveza, rotina flexível, atender online. E aqui a gente entende que a liberdade, ela não é privilégio. Liberdade é consequência de método. Quarto desejo, reconhecimento e identidade profissional. Eu quero ser respeitado, eu quero me sentir pronto, eu quero pertencer, eu quero construir algo sólido. E aí, vamos parar para pensar aqui, gente. Reconhecimento não nasce da experiência. Reconhecimento nasce da consistência. E a consistência vem da onde? De método e de clareza. Agora imagina uma cena daqui a algumas semanas. Você abrindo uma sessão sem frio na barriga, você sabendo exatamente o que buscar e o que fazer. Você conduzindo sem improviso, você finalizando e pensando: eu conduzi, eu ajudei, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é segurança de verdade. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque esse aqui é de verdade o ponto de virada. A maioria das pessoas, elas não travam por incapacidade. A maioria trava porque começa do jeito errado. E isso apareceu de forma quase unânime nas respostas que vocês me enviaram. E também nas mensagens que eu recebi ali nos direct, né? Por exemplo, tenho medo de travar, não sei o que vem depois. Tenho boa intenção, mas não processo. Tenho medo de parecer amador. Eu começo, mas me perco. Aqui fica muito claro que não é falta de talento, é falta de estrutura. E eu vou te contar qual que é o erro um, é começar pelo meio. A maior parte das pessoas tenta conduzir pulando etapas, misturando teoria, copiando ferramentas soltas. Elas sabem perguntar, mas não sabem para onde que aquela pergunta leva. Sabe a ação, mas não sabe a lógica. E quando você não tem mapa, qualquer decisão parece errada. E isso paralisa. Erro 2, o ciclo do eu me perco. Quanto mais conteúdo sem ordem, mais insegurança. A pessoa entra na sessão pensando assim, ó: espero que hoje dê certo, tomara que eu me lembre, e se me perguntarem algo que eu não sei, isso não é nada mais, nada menos do que ausência de método. Erro 3, cena mais comum dos atendimentos dos iniciantes. O orientando diz: eu não sei o que eu quero da minha carreira. Eu gosto de tudo, mas eu não gosto de nada. E o que aparece dentro de você? Frio na barriga. Porque existe teoria, mas não existe ordem, não existe organização para conduzir. Erro 4,
Acumular ferramentas sem costura. A ferramenta solta, sem ordem, vira barulho. Barulho vira ansiedade. E a ansiedade vira o quê? Travamento. Então, não adianta conhecer um monte de ferramenta se você não tem o caminho. Erro 5. O peso emocional de parecer amador. Não é você, é a falta de método. O método guia, o método protege, o método reduz o peso e o método cria segurança. E aí, olha só o que acontece quando a estrutura chega. Você sabe o que buscar, você sabe o que perguntar, você sabe onde você vai chegar. A segurança, ela deixa de ser desejo e ela acaba virando uma consequência. E agora que você entendeu por que que tanta gente trava, vamos para o que sustenta uma atuação segura. Eu chamo de os 3 fundamentos da atuação segura. Fundamento 1, método. Método dá começo, meio, fim, checkpoints e previsibilidade. Fundamento 2, clareza de processo. Clareza de processo te faz perguntar com intenção e não para ver onde que vai dar. Fundamento 3, suporte. O suporte impede exatamente a solidão profissional. E solidão é uma das maiores causas de travamento. Agora eu quero que você faça uma pequena autoavaliação. Escolha aqui qual fundamento mais te falta. É método? É clareza? Ou é suporte? Você vai enxergar exatamente onde ele entra no mapa da aula 3. Agora junta tudo. Demanda crescente, confusão social, dor por clareza, oferta despreparada, desejo emocional real, necessidade de estrutura. Essa área, gente, não é grande. Essa área é gigante. Oportunidade sem estrutura vira o quê? Ansiedade. Estrutura vira segurança. Segurança vira carreira. Deixa eu te falar a verdade. Sem método, você até começa, mas você paga um preço. Você entra na sessão com medo, você duvida de você. Você carrega o peso sozinho. E o pior, você começa a achar que o problema é você, quando é só falta de estrutura. Quando existe mapa, muda tudo, porque não é sobre saber muito, é sobre conduzir com ordem. Agora, deixa eu amarrar tudo que a gente conversou nessa aula de hoje. Sim, existe demanda. Sim, ela cresce. Sim, existe uma brecha. Mas a oportunidade só vira realidade com estrutura. Na aula 3, eu não vou te ensinar a conduzir. Eu vou te mostrar a lógica da condução, a visão estrutural, o modelo mental que sustenta uma atuação segura. É onde tudo se encaixa e é onde você entende. Agora faz sentido. Boa intenção sem estrutura vira insegurança. Estrutura vira direção. Direção vira resultado. E resultado cria referência. Antes de encerrar, vamos só recapitular aqui rapidinho. A demanda cresce, a oferta qualificada é pequena e a OPC conversa com o mercado e com você. Quem se estrutura agora vira referência. Então, gente, para não perder a aula 3, entra, ou então, se você já entrou, né, permaneça aí na nossa comunidade oficial do WhatsApp. Me manda agora lá no WhatsApp. A minha maior dúvida hoje é que eu vou usar isso para direcionar a nossa aula 3 aqui e encaixar um mapa no que você vive na prática. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo. Obrigada mesmo, de coração. Te vejo na aula 3. Até lá.